Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está aqui comigo nessa live hoje. É a apresentação de um primeiro passo que eu estou trazendo sobre uma mentalidade que eu realmente defendo no nosso mercado. Oi, Valéria, seja bem-vinda, querida, tudo bem? Fala uma coisa para mim, meu áudio tá bom para você aí? Tá legal? Comenta aqui comigo se meu áudio tá bom para você, por favor. Se sim, comenta aqui comigo, por gentileza. Meu áudio tá bom? Espero que sim. Tá ótimo, que legal, que legal. Seja muito bem-vindo, então, todos vocês aqui nessa minha primeira live, onde eu vou trazer um manifesto. Chega de eu me esconder, chega de eu não falar aquilo que eu acredito que é uma verdade, chega de eu não expor aquilo que eu entendo que é uma verdade para todos vocês. Quem já. Que ótimo que você está no trânsito, tá ouvindo muito bem. Primiano, seja muito bem-vinda. Obrigado por você estar aqui conosco. Bem, deixa eu ser prático aqui nesse contato com a gente hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Saulo Bocaneira, eu sou treinador comportamental e mentor de produtividade humanizada. E nesses meus 30 anos de turismo e nesses meus longos anos como mentor também, são mais de 20 anos treinando as pessoas, são mais de 10 anos palestrando, mais de 6 fazendo trabalhos de mentoria para empresários. Eu detectei algumas situações muito problemáticas que eu vejo isso acontecendo hoje nas grandes empresas, trazendo tensão, trazendo burnout, trazendo realmente problemas de saúde mental e emocional para as pessoas. E ao longo dessa minha jornada, eu acabei desenvolvendo algumas habilidades nesse sentido de treinar pessoas. E o que eu quero trazer nesta live de hoje para vocês aqui? Literalmente um manifesto. O que é um manifesto? Manifesto é o meu ponto de vista, é aquilo que eu vou me manifestar, aquilo que eu vou declarar ao público sobre o que é performance consciente, sobre o que é produtividade, sobre produtividade humanizada, sobre. Porque eu de verdade, gente, eu acredito e defendo que produtividade não é na base da porrada, não é na base da voadora nas costas, não é na base da tensão, não é assim que a gente se torna mais produtivo. Produtividade, ela pode ser mais leve, consciente, não é frufru, não é, não vou aqui dar uma bronca, não é nada disso. Produtividade é a gente saber fazer as coisas certas no momento certo, mas de maneira que a gente não fique tenso. Fez sentido? Então sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui no Instagram comigo, vocês que vão assistir esse material depois no YouTube. Bom, vamos direto ao assunto, porque de verdade eu tenho 30 minutos aqui para a gente fazer uma grande entrega para vocês. O que que acontece hoje? Existe um problema no turismo, existe um problema nas empresas, na verdade. O urgente acaba se tornando legítimo, mas se ele toma o dia inteiro, você acaba perdendo o crescimento. Processo de vendas, vendas e estratégias. E a prática é, antes da gente começar o dia, a gente pode mudar alguns comportamentos. Faz sentido isso para vocês? Então vamos lá. Eu quero trazer para vocês aqui algumas ideias daquilo que eu já, durante muito tempo, eu tenho desenvolvido com alguns mentorados meus, e isso tem trazido grandes resultados para essas pessoas, né? Então, assim, se você é do turismo hoje e parece que tudo está atrapalhando, é tudo correndo, é cotação que muda, é gente chamando, o imprevisto o dia inteiro, aquela sensação de que você trabalhou, trabalhou, trabalhou e não fez nada, parece que você avançou pouco.
Na verdade, isso não é falta de ritmo, isso é ritmo insustentável. Então, o que que eu tenho visto hoje? As pessoas com urgência, a urgência que manda, a decisão que vira a reação, o cérebro que entra em tensão, a qualidade que cai por causa dos nossos erros, por causa do nosso retrabalho, a nossa culpa que aumenta constantemente. E o ponto é, produtividade não é agressão. Na verdade, produtividade é direção com estabilidade. Fez sentido para vocês? Coloca aqui para mim se fez sentido isso para vocês, por favor. Então, eu quero trazer para vocês aqui uma base científica disso, tá? Sobre o que é produtividade, como que a gente pode se tornar mais produtivo de uma maneira mais humanizada. Eu vou usar aqui, claro, que o meu conteúdo como referência para vocês, não é? Então, existe hoje. Sejam todos muito bem-vindos, quem estão aqui. Que legal que vocês estão aqui comigo hoje. Fico muito feliz. É a minha primeira live nesse manifesto sobre produtividade humanizada e vocês vão ouvir falar muito disso a partir de agora, até porque a partir de agora eu vou fazer mais lives, vou deixar esse material aqui para vocês no Instagram, vou deixar esse material no YouTube, para que todos possam ter acesso a essas informações. Então, vem comigo, olha só. Existe hoje uma zona ótima de ativação. Um pouco de pressão, ela vai ajudar. Até porque a pressão, ela é importante para a gente avançar. Só que, quando a gente não tem domínio, domínio emocional e domínio mental, essa pressão, ela acaba virando, ela derruba o teu foco. E aí, a gente acaba perdendo memória de trabalho, a gente acaba tomando decisões, às vezes, no modo reativo. E aí a gente perde, às vezes, o timing de uma solução mais clara. Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aqui para mim. Então agora, eu quero entregar para vocês aqui um plano prático, 5 passos para que você possa performar mais com menos tensão, sem isso virar, você virar um monge ou virar um robô ou falar sim para todo mundo. Então, deixa eu colocar aqui um ok para todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Comenta aqui comigo se você já ouviu falar em produtividade humanizada. Comenta aqui comigo se você já ouviu falar em produtividade sem tensão. Comenta aqui comigo se você já viu alguma coisa nesse sentido. Comenta aqui, por favor. Então, se você quer aprender mais sobre isso, me segue aqui para mais conteúdos, porque eu vou entregar muita informação para você sobre produtividade humanizada. Comenta aqui comigo. Então, vamos lá. Primeiro passo para que você tenha de verdade uma produtividade sem tensão, ok? É você ter clareza antes do WhatsApp. Ou seja, uma prioridade de comando antes de você abrir o seu WhatsApp. Então, a prática. Vamos lá. Antes de você abrir o WhatsApp, escreva uma prioridade, uma única prioridade, que, se feita hoje, ela vai mover o teu negócio da maneira que você almeja. Então, só uma. Eu só quero que você desenhe uma produtividade, uma prioridade do seu dia para você fazer isso. Ok? Depois você decide um bloco para isso. Então, o primeiro passo aqui é decida uma prioridade no seu dia. Ponto. Legal? Muito bem? Sim? Perfeito? Joia. Então, por que que eu estou falando isso? Vamos para a ciência. O teu cérebro, ele decide melhor quando você já escolheu aquilo que importa. O teu cérebro, ele, sem isso, sem essa decisão para aquilo que realmente é importante, ele fica refém do estímulo, do barulho e acaba se distraindo com facilidade.
Fez sentido isso? Sim? Comenta aqui se fez sentido. O que que acontece? Eu vou te dar uma referência aqui de um líder de uma empresa, tá? Chamada Satya Nadella. A Satya Nadella, ela, ela fez uma virada cultural muito grande na Microsoft, com foco em renovação e na energia e na cultura, trazendo empatia e aprendizado. Ela trabalha a liderança com clareza e reinício, não como tensão constante. Olha que interessante isso. Então, a pergunta aqui é: qual é a sua prioridade de hoje? Que, se você fizer isso, ou a única prioridade do dia, que se você fizer isso, isso vai trazer grandes resultados para o seu negócio, para suas vendas, para o seu processo, para a sua equipe, para o seu financeiro. Qual é essa única prioridade? Anota essa prioridade, porque é ela quem vai te trazer grandes resultados. Fez sentido? Perfeito. Esse é o primeiro passo. Tenha a sua prioridade do dia. Saulo, quando que eu posso escolher essa minha prioridade? Muito simples. Você pode escolher essa prioridade no dia anterior. Eu estou gravando aqui agora à noite, em plena segunda-feira. Hoje à noite eu já vou fazer a minha agenda de amanhã. Tá ok? Hoje à noite eu já vou fazer minha agenda de amanhã. Fez sentido isso? Olha que legal. Então, escolha a tua prioridade hoje ou no mais tardar amanhã cedo. Escolha a sua prioridade para você poder não ter que tomar decisões com base nas mensagens que você recebe no seu WhatsApp. Essa é a primeira coisa. Antes de abrir o WhatsApp, tenha a sua prioridade em mãos. Combinado até aqui? Vamos para a segunda? Vem para a segunda aqui comigo. Um bloco de execução que seja um bloco de execução mais uma micro recuperação. Ou seja, a gente chama isso de ritmo de atleta, tá? Que ele tem um bloco de execução e um bloco de recuperação, um micro recuperação. Qual que é o problema aqui? Empresários de turismo, donos de agência de viagens, né? Empresários de outros mercados, trabalha picado, sabe? Troca de contexto toda hora. E isso custa foco, isso custa decisão, porque você vai tomando decisões. Vou dar um exemplo aqui. Você abre lá uma cotação, você começa a fazer uma cotação para um determinado destino, aí de repente você para de fazer aquela cotação para você fazer uma outra coisa, ou, nossa, eu lembrei que eu tenho que emitir aquele aéreo, aí você para emitir aquele aéreo. Ou você está fazendo uma tarefa, um roteiro, ou você está criando um projeto e de repente você para fazer outra coisa. Você não tem ideia do estrago que você faz quando você faz isso. Porque no seu sistema mental, o que que acontece? Muito simples, eu vou explicar. Você abre aqui todo o sistema mental, neurológico, para fazer aquele trabalho, aquela cotação, aquele roteiro. Aí você para fazer uma outra coisa. Você teve que tomar uma decisão. Toda vez que você faz isso, o que você está buscando com essa paro isso para fazer essa outra coisa, na verdade, é o que a gente chama de pique, prazer imediato consciente. Porque você acredita que fazendo aquilo você vai ter um resultado melhor, você vai se satisfazer e aquilo vai te trazer uma satisfação, vai te dar uma dopamina rápida e barata, e aí você volta para outra tarefa. Só que quando você volta para outra tarefa, sabe o que acontece? Você perde tempo, energia, desgaste mental e emocional, e quando você volta, você fala: Meu Deus, onde eu parei? Onde que eu estava mesmo? Completamente perdido. É assim que acontece. Então, pare. Escolha um bloco. Vamos para a prática agora? Escolha um bloco de 45 minutos a 90 minutos para você executar aquela prioridade. Quando você termina aquela prioridade, vou começar essa prioridade aqui. Ótimo. Estou com foco nessa prioridade aqui. Tira o celular, tira todas as distrações de perto, tira tudo aquilo que vai atrapalhar você. Tira, tira. Limpa a sua mesa, põe o celular no modo avião, tira tudo de perto. Foco naquilo. Executou aquela prioridade, terminou aquilo, perfeito. De 3 a 5 minutos de recuperação. Vai tomar uma água, dar uma caminhada, respirar, fecha o olho, encosta na sua mesa,
respira, dá um tempo para você. Você já deve ter ouvido falar no sistema Pomodoro. Acredito que sim. Então, é muito simples. Faz um breakzinho de 5, 3 minutos, 10 minutos entre uma tarefa e outra. Ok? Saulo, eu peguei no tranco aqui, ó. Tô voando. Quero fazer 1 hora e meia dessa tarefa. Faça, mas depois para um tempo maior. Para 5, para 10, 15 minutos, 20 minutos, para você dar um refresh na mente, para você dar um reboot na mente. Fez sentido, galera? Coloca aqui para mim se fez sentido isso. Coloca aqui para mim se fez sentido isso. Perfeito? Estou falando assim porque eu estou gravando em duas câmeras diferentes ao mesmo tempo, por isso que eu olho para uma e olho para a outra aqui. Combinado? É só por isso. Muito bem. Então, a referência forte aqui para eu citar para vocês, quem usa muito esse método do atleta corporativo, não é? Que cuida da gestão da energia, não só da gestão do tempo, é, isso é muito utilizado e muito popularizada lá na Harvard Business Review. Ou seja, performance vem de você gastar e depois recuperar, não de forçar o dia inteiro. Então, a performance vem de gastar e recuperar. Isso vem lá de Harvard Business Review. Legal, né? Então você não precisa de mais 2 horas no seu dia. Você precisa de um bloco de verdade sem fragmentação. Seja um bloco de meia hora, 45 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, depois você para e dá esse descanso para você recuperar. Ok? Fez sentido? Bora para a próxima, então. Terceiro passo. Olha que legal esse terceiro passo aqui. Você vai reduzir a sua tensão sem perder firmeza. O que é isso? Isso é um compromisso com compaixão. Então, vamos reduzir a tensão sem perder a firmeza. Legal que vocês estão me acompanhando aqui. Depois coloca aqui se está fazendo sentido para vocês. O reduzir a tensão sem perder a firmeza é estar compromissado, mas com compaixão. O problema é que muitas vezes o empresário desorganizado, ele costuma, ele se trata num modo porrada, voadora nas costas, soco, bomba, tapa, pontapé, ameaça, autocobrança. Isso vai te dar uma atração, mas curta. E durante um tempo, essa consistência ela se quebra, ela para. E aí isso gera um problema extremamente sério. Vitor, seja bem-vindo. Amanhã a gente se encontra, meu amigo. Amanhã eu estou aí, viu? Sensacional. Então, vamos lá. Qual que é o problema do empresário? O empresário desorganizado, ele costuma tratar tudo na base da porrada, na voadora nas costas, no soco, pontapé, bomba, é ameaça, é autocobrança. Isso te dá atração, só que com o decorrer do tempo, isso desgasta. E aí você não consegue manter consistência, porque você perde muita energia. Como que a gente vai trabalhar isso na prática? A firmeza sem violência. Ou seja, eu cobro, mas eu não destruo. Eu me cobro, mas com compaixão. Ok? Como que a gente explica isso? Quando eu erro, eu não viro o meu inimigo. Eu ajusto o processo e volto. E aqui tem uma técnica muito legal. Olha aqui só. Presta atenção nessa técnica. Que interessante. Como que você falaria com um amigo que é, errou alguma coisa, mas você sabe que aquilo pode ser corrigido e melhorado? Será que você falaria com esse amigo com compaixão, com tranquilidade, não é? Do tipo, calma, tudo bem, mas isso é possível você melhorar. A mesma técnica que você usa para conversar com um amigo, use para conversar com você. Ou seja, converse com você, numa segunda pessoa, numa terceira pessoa, com compaixão, da mesma forma que você conversaria com seu amigo. Dessa maneira, você vai ser firme, mas ser sem violento e autodestrutivo. Dessa maneira, você não gera tensão, porque a tensão ela é tua, e você se mantém sob pressão, mas não sobre tensão. Legal isso, né? Fez sentido? Se fez, coloca aqui para mim. Muito bem. Qual é a referência que eu trago disso para vocês? Ou seja, firmeza sem violência. É de Jeff Weiner. Ele é ex-CEO do LinkedIn e ele defende a gestão com compaixão como uma prática constante para construir confiança e decisões melhores. Eu estou falando que grandes empresas
multibilionárias já estão utilizando a performance consciente, a produtividade humanizada, e a galera não está percebendo. Estão achando que tem que ser na base da porrada voadora nas costas, soco, pontapé. Está com o dia contado. Aliás, isso já é arcaico. Isso já está fora de moda. Chega, deu, basta. Muito cuidado com esse tipo de coisa. Vamos para a próxima? Minha pergunta, de 0 a 10. Quanta tensão você usa para se empurrar a produzir mais? De 0 a 10, quanta tensão você usa para você se empurrar a produzir mais? Será que você precisa usar atenção ou você pode usar simplesmente a firmeza, sem violência, conversando com você como se você fosse teu amigo? Pegou essa? Muito legal. Vamos para o quarto passo? E eu tenho mais 2 passos para entregar para você aqui, mas antes de entregar esse passo, comenta aqui se você está fazendo sentido para você aqui esse conteúdo de produtividade humanizada e se você gostaria de receber mais sobre isso ou até mesmo me fazer alguma pergunta. Fique à vontade para você me perguntar sobre isso, ok? E se você quer conhecer mais sobre produtividade humanizada, começa a me seguir aqui, não é? Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo, esse material com mais pessoas que precisam desse conteúdo, ok? Porque quando a gente faz essa ação de compaixão, a gente está ajudando também o próximo a receber mais disso. Tudo bem? Legal? Obrigado pelo carinho de vocês. Vamos para o quarto passo? O quarto passo é muito simples. Higiene do sono e energia. Ou seja, sem energia, você só apaga incêndio. E sem foco, você vive apagando incêndio. Interessante, né? Então, qual que é o problema que eu estou vendo hoje? As pessoas têm ido dormir tarde, porque ficam trabalhando horas e horas e horas depois da noite, acorda no susto, vive em estado de alerta, tensão, como se fosse um perigo constante, e aí a conta vai aparecer, sabe na onde? Lá na irritação, no erro e na procrastinação. Ela vai aparecer, sem discussão. Então, vamos para a prática. Defina um horário limite para você responder as mensagens do dia. Ok? 2 blocos de horário em um dia. Um de manhã, lá por volta das 11 horas, e um no final da tarde, por volta das 17 horas. Ponto. 2. Pelo menos 2 noites na semana com sono protegido. Começa pequeno. 9 horas da noite já desliga tudo, já começa a apagar, já vai se desligando, vai ler um livro para você relaxar. 3. Se o dia está aquele dia caótico, ajusta o corpo primeiro. Água, luz e movimento leve. É simples. Com esses pequenos movimentos, você consegue reanimar a sua energia. Fez sentido? Muito legal essa prática, né? E de onde que eu trouxe essa prática? De uma referência da Ariana Huffington, que ela criou o Thrive Global. Após ela falar publicamente sobre a exaustão e a ligação entre o bem-estar e a produtividade. E a Rand Corporation, que mostra como que o sono insuficiente se conecta à perda de produtividade e o impacto econômico nas empresas e nas pessoas. Só. Só isso. Pegou? E uma das coisas que eu falo muito nas minhas mentorias, palestras e treinamentos é: tenha uma boa gestão das suas prioridades, tenha uma boa gestão no seu dia, do seu tempo e tenha uma boa gestão das suas energias, que são 4 energias: física, mental, emocional e espiritual. Quando você cuida das suas energias, cuida e protege os seus blocos de tempo no seu dia e tem prioridades claras, você naturalmente aumenta a tua produtividade de 20 a 50% de forma natural. E quando eu falo produtividade, aumenta faturamento, aumenta energia, mais tempo para si, para a família, mais liberdade de tempo geográfica e financeira. Interessante, não é? Só ajustando isso. E vamos por quinto passo aqui, porque eu prometi que eu ia entregar 5 passos para vocês hoje. O quinto passo envolve pessoas e cultura. O funcionário bem cuidado, cliente bem cuidado. Então, olha que interessante aqui. O problema hoje que a gente vive, tanto no turismo quanto em outros mercados, Bárbara, seja muito bem-vinda, Vagninho, Fred, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, o
problema hoje que a gente vive, principalmente no turismo, a equipe ela vira uma central de incêndio. Parece um bando de bombeiro querendo apagar incêndio. Ou o dono da agência, o dono da empresa, acaba virando o bombeiro-chefe. Corre para lá, corre para cá, parece. Já percebeu isso? Se a cultura é baseada na tensão, todo mundo opera em medo e reatividade. Se a cultura é baseada em tensão, todo mundo vai operar na base do medo. Fez sentido? Ou seja, deu problema. A tensão não é gerada pelo outro. A tensão é gerada por você. É você que está acostumado a transformar aquela pressão e deixar aquilo virar tensão. E o meu trabalho com vocês aqui é ensinar cada vez mais a você tirar a tensão, tirar essa ansiedade para que você viva sob pressão, mas não sobre tensão. Ok? Vamos para a prática. 3 acordos muito simples que você pode fazer, ou consigo ou com a sua equipe. Primeiro, quais urgências são realmente importantes? Quando eu falo de urgência, vamos falar de emergência, porque hoje tudo virou urgente, não é? Então vamos falar de emergência. Emergência é aquilo que deu ruim, que você precisa resolver agora. Se não resolver agora, vai dar um problema ainda maior. Maravilha, perfeito. Aí sim, você vai trabalhar a sua emergência. O que é urgência? Eu posso separar um período do dia só para atender essas urgências. Então, eu posso me programar para fazer aquilo que eu quero e mais um tempo para atender as urgências. Muito legal, né? Segundo, quais mensagens podem esperar? E aí você pode criar 2 blocos, 2 janelas de tempo, uma, por exemplo, 11 e outra 17, só para você trabalhar as mensagens, para você poder responder mensagem de WhatsApp, e-mail e coisas do gênero. Ok? E o terceiro, qual é o padrão mínimo de checklist para você reduzir o seu trabalho? Aquilo que você pode repetir de uma maneira mais fácil, que vai reduzir o seu trabalho. E de onde que eu trago isso? Uma referência de Richard Branson e a filosofia na Virgin Group, que coloca pessoas primeiro para que elas cuidem melhor dos clientes. Ou seja, eles sempre incentivam que os seus funcionários lá na Virgin Group, né, que é um multibilionário, o Richard Branson, onde ele faz questão que as pessoas cuidem de si para que elas tenham energia para cuidar dos outros. Muito legal isso, né? A outra própria, além da Virgin Group, é a Delta Airlines, tá? E ela tem uma estratégia de bem-estar do colaborador com base para atender melhor. A abordagem deles é: cuide de si para cuidar de pessoas. Olha que incrível isso. E a Marriott Internacional e o CEO Anthony Capuano, que reforça a cultura People First como norte. Ou seja, a hotelaria na Marriott vive exatamente a pressão do atendimento, mas não sob tensão. Olha que interessante isso. Então, qual que é a tradução aqui para o empresário do turismo? Se a tua cultura é caos, você e seu time vão aprender cada vez mais caos porque entende que é só assim que você funciona. Se a tua cultura é ritmo, o teu time e você vai replicar esse ritmo. Então, vamos lá. Para a gente fechar aqui, porque eu prometi meia hora. Hoje, uma prioridade de comando para amanhã. 2, bloco de tempo e micro-recuperação. 3, uma firmeza sem violência, com compaixão. 4, energia e sono. Cuide do seu sono, cuide das suas energias física, mental, emocional e espiritual. E quinto, cultura de acordos de comunicação. Essa é uma maneira de você criar maior produtividade, aumentar sua performance de maneira humanizada, sem gerar tensão. E a partir de hoje, eu vou falar cada vez mais sobre isso, porque sim, existem muitos empresários arcaicos aí, achando que produtividade é na base da porrada, da tensão, da voadora nas costas, e eu provo e garanto que não, porque
Centenas de mentorados que já passaram pelo meu programa de desenvolvimento de performance consciente alcançaram resultados entre 20 e 100% de crescimento no faturamento, na produtividade e na qualidade de vida, só fazendo pequenos ajustes. Se isso fez sentido para você, deixa o seu like, comenta, compartilha, porque isso vai me ajudar bastante, mas também vai ajudar outras pessoas. Além disso, se você entendeu que isso é interessante para a tua empresa, para o teu negócio, manda uma mensagem para mim aqui, quero mais, para que eu possa te chamar, de repente, no direct, e aí, quem sabe, eu posso ver como é que está você e o seu negócio, e a gente fazer pequenos ajustes em você para o teu negócio avançar. Porque não adianta nada você ter grandes ferramentas para fazer o teu negócio crescer se você não trabalhar o seu mental, o seu emocional e o seu comportamental. Porque o teu negócio depende 100% de você. Faz muito sentido? Que legal, obrigado. Que bom, obrigado pelos comentários aqui. Sim, sim, faz sentido, eu sei que faz sentido. E até amanhã, porque amanhã tem mais. E amanhã eu venho com mais conteúdo. Só que amanhã essa live vai ser cedo. Então, a gente se vê em breve. Daqui a pouco eu posto aqui o próximo horário. Combinados? Curtiu? Deixa aqui seu comentário, compartilha. É, obrigado, irmão. Obrigado. Eu sempre quero realmente cuidar para que as pessoas se tornem cada vez mais produtivas, porque sim, a gente nasceu para ser muito mais, a gente merece muito mais, mas a gente precisa aprender a poder acessar esse muito mais sem precisar perder a vida. Eu já quase perdi a minha, quase perdi a minha, quase perdi meu casamento, porque eu achava que tinha que ser na base da atenção. Combinados? Parabéns por vocês terem ficado aqui até o final. Parabéns por vocês terem assistido esse material aqui depois. Espero que você tenha realmente compartilhado, curtido e comentado. E eu te vejo na próxima. A partir de hoje, produtividade consciente não é porrada. É fácil, é simples, basta aprender. Forte abraço, até a próxima. Que Deus abençoe a todos e a gente se vê. Até lá.